ficar em pé, por favor, fique em pé no seu lugar. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ler na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Olha só o que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga assim: eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Continuando, verso 13, olha só o que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Pega a Bíblia, coloca bem pertinho do teu coração nesta hora, fecha os teus olhos, começa a conversar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. Aleluia, Ele vai falar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite especial, Pai. Obrigado, boa é esta palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua palavra é fiel, é verdadeira. Ela é como uma espada que traz divisão na alma, no espírito, e traz cura para o corpo. Nós nos apropriamos desta palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela é o martelo que esmiuça a pedra, e nós queremos ser hoje talvez esmagados por esta palavra, pelo menos na nossa carne, para que nosso espírito esteja estabelecido e a nossa alma seja curada. Queremos ser marcados pela Tua voz nesta noite e receber de Ti esta revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem quer diga amém? Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Queridos, essa é uma palavra de posicionamento, uma palavra que o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo para a igreja que estava lá em Filipos, e os filipenses começaram a compreender a vontade de Deus, porque Deus, Ele tem a sua boa vontade para as nossas vidas. A vontade de Deus, você sabe, isso é boa, perfeita e agradável. Diga comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto: meus amados irmãos, tenho percebido que vocês têm andado na obediência, e essa obediência que vocês praticam, independente de quem está perto de vocês, se está perto de um líder, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, vocês têm obedecido, porque vocês abraçaram a salvação. A salvação impactou a vida de vocês, a salvação provocou alguma coisa na vida de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, a salvação precisa provocar alguma coisa na nossa vida. A salvação tem que trazer uma mudança na nossa vida, a começar do nosso caráter, porque nós não podemos receber Jesus como Senhor, passar por semanas, meses, anos e décadas e continuar a mesma pessoa, porque o Espírito Santo quer fazer uma obra completa na tua vida. Amém, igreja? Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, opere então a vossa salvação com temor e tremor. E isso nos faz entender que a salvação é um processo, que ele tem um começo e meio e fim, que a obra do Senhor, ela vai continuar a ser manifestada em nossas vidas até a volta de Jesus, porque Ele tem realmente este desejo de operar em nós, de fazer com que a salvação traga transformações em nossa vida, nas áreas em que nós tocamos e convivemos. E aí ele conclui no verso 13 dizendo: é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Por isso que o tema desta noite, agora nós vamos colocar o tema, é: o que existe então entre o querer e o realizar? O tema desta noite é: o que existe entre o querer e o realizar? Posso ampliar e traduzir isso? Declarando, e nós foi na pregação de 3 semanas atrás, tá, queridos? Quando Deus pergunta, ao invés de responder, nesta noite é: o que existe entre o querer e o realizar?
Isso, ampliando esse pensamento, eu vejo que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para o nosso ministério, Deus tem um propósito para a cidade de Santo André, Deus tem um propósito para o Brasil. Mas entre o propósito e a realização do propósito, o que acontece nesse meio? Porque nós não atingimos então a realização desse propósito, não alcançamos a concretização desse propósito, ou se temos alcançado, muitas vezes estamos alcançando com grande dificuldade. E eu fiquei pensando sobre isso nesta manhã. Hoje, quando nós acordamos, minha esposa falando um pouco sobre isso, sobre algumas coisas que poderiam já estar sendo concretizadas e acontecendo, mas parece às vezes um vácuo, uma demora na realização daquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas. E eu comecei a pensar sobre isso, buscando na palavra esse espaço que existe desde o nascimento do propósito, desde o nascimento do querer até a concretização do realizar, do efetuar, da concretização do propósito. E o Espírito Santo me levou a um profeta que foi chamado pelo Senhor, foi chamado com um propósito. Deus tinha um querer para a vida dele, Deus tinha um propósito para a vida dele, como Ele tem um querer para a tua vida. Ele quer algo de você, Ele quer algo para você, Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada casamento aqui, para cada casal, para cada família aqui representada. Ele tem sim. E lá em Jeremias capítulo 1, vamos lá, e através de Jeremias vamos entender um pouco disso e conversarmos e pensarmos a respeito disso. Jeremias capítulo 1, eu vejo esse distanciamento entre o querer e o realizar, porque Deus chama Jeremias, mas tem algo interessante que eu vou falar para você a respeito do significado deste nome. Em Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, olha só como que Deus se apresenta para este profeta, quando ele não era profeta ainda. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ele não tinha nem consciência do que ele iria ser, era um ser vivo, mas não tinha o desenvolvimento da sua consciência, não sabia de nada, mas havia um querer de Deus para a vida dele. Tanto é que o significado do nome Jeremias, sabe qual é? Aquele a quem Jeová nomeou, aquele a quem Deus colocou o nome, porque desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido. E eu quero declarar que muitas pessoas foram nomeadas aqui desde o ventre da sua mãe, foram escolhidos pelo Senhor para viver um propósito. E aqui, neste querer, neste propósito derramado e liberado para a vida de Jeremias, ele revela então para o profeta o que ele queria. Mas qual a resposta do profeta? Verso 6: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ora, veja bem, o que aconteceu desde o momento da concepção, já que já existia um propósito, já que já existia um querer, o que aconteceu desse momento até Jeremias ser chamado? Alguma coisa aconteceu, porque ele se achou incapaz. Nesse meio do caminho, enquanto ele cresceu, se tornou um adolescente, ficou já um jovem, alguma coisa aconteceu na vida dele, que ele se percebeu, olhando para si mesmo, que não era tão nomeado por Jeová, que talvez poderia ser que Deus tivesse se enganado, quando o chamou para ser dele, para ser um profeta das nações. E eu posso falar algo para você? Deus não se engana. Deus, ele não se enganou ao teu respeito. Aleluia. Você que está nos assistindo na tua casa, ou em qualquer lugar que você esteja nesse planeta Terra, Deus não se enganou ao teu respeito. E aqui, meus irmãos, Deus, ele fala para Jeremias, mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Até. Então eu percebo que há um chamado. Eu percebo que há um querer de Deus para as nossas vidas, como houve para a vida do profeta de Jeremias. Eu entendo que é um propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida, assim como houve para o profeta. Mas alguma coisa aconteceu até o momento da realização que se perdeu algo aí. E aí a primeira pergunta que eu te faço nessa noite, por isso que eu falei que hoje é uma ministração que nós vamos pensar, é: o que é que tem nos limitado? O que é que tem acontecido, já que Deus tem revelado o querer dele, e nós não chegamos no ápice da realização? Já que Deus tem revelado o propósito dele, e algo nos limita para viver este propósito. O que é que tem te limitado? Você precisa começar a enxergar o que te impede. E nós temos que enxergar aquilo que está impedindo de nós avançarmos, de nós crescermos, de nós expandirmos, de nós nos desenvolvermos. Você precisa entender e observar qual é a área da sua vida onde isso está acontecendo. E será que isso está impactando outras pessoas por conta que você não parou para pensar sobre isso, além de impactar a você mesmo? Porque há um vácuo aí entre o querer e o realizar. E nós temos que pensar e sair desta noite com algumas conclusões, ou pelo menos com alguns questionamentos que nos levarão a respostas ao longo dessa jornada. E Deus, ele chega e fala para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Agora é a hora de você entender que você é chamado, você tem propósito. Eu tenho querer para a tua vida. A minha vontade é boa, perfeita e agradável para você. E o Senhor está dizendo para você nesta noite também. Eu vou começar primeiro com as perguntas, depois nós vamos elaborar as respostas. E a segunda questão que eu quero levantar com você: se há algo que tem nos limitado, a pergunta mais difícil de um planejamento de vida, sabe qual é? É você responder uma palavrinha pequena: é o como. Tá bom, pastor, já que o senhor denunciou essa situação, e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer, melhor dizendo? Quem consegue responder o como, consegue encontrar pelo menos algo para fazer. Quem consegue responder o como diante das dificuldades da vida, vai ser buscado como sábio dessa geração. Quem responder o como para os problemas das corporações, das empresas, dos governos, será chamado para se aceitar entre os príncipes e entre os poderosos para trazer resposta. Assim como foi com quem? Com José no Egito. Faraó teve um sonho, né? Teve aquela dificuldade com o sonho, chamou todos os magos, ninguém sabia. José falou o sonho e depois deu a resposta como iria resolver aquela situação. E aí nós temos que buscar como vencer todas as limitações. Pergunta para o seu irmão, fala assim para ele: você já sabe qual vai ser o seu plano? Como você vai vencer as limitações? E aí você começar a buscar essas informações, pelo menos conhecer alguém que passou por uma situação difícil que você está passando, por um problema que você está passando. Será que alguém já passou por esse problema? Busque nesta pessoa, busque ou talvez em exemplos, em livros, na Bíblia, em Deus, busque ajuda de profissionais. Precisamos encurtar o espaço entre o querer e o realizar, porque o Senhor está nos chamando para realizar neste tempo, nesta geração. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para realizar neste tempo. Amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. E aí, se você começar a identificar aquilo que te limita, se você começar a pensar como você vai vencer essas limitações, resta pelo menos uma terceira questão: se
se nós temos força para realizar esse plano. Porque às vezes você até sabe como. Às vezes você até reconheceu o que está te limitando. Mas você olha para a situação, você olha para a solução e fala: eu estou cansado. Eu não tenho força, não tenho vontade, não tenho ânimo, não tenho força de trabalho para executar esse plano. Eu preciso colocar em prática, em andamento, aquilo que é necessário para fazer romper com este nível. E como que eu vou encontrar essa força? Eu preciso sair dessa acomodação. Essas 3 questões têm que ser respondidas por cada um de nós. E Jeremias, quando ele apresentou o problema dele, Deus já falou a solução. Não digas eu sou uma criança. E falou o plano para ele. Eu já tenho um plano para você. Verso 7. Onde quer que eu te enviar, você vai ir. Eu tenho um plano de envio para você. Você irá. E tudo que eu te mandar, você irá dizer. Mas eu tenho dificuldade. Mas eu tenho medo. Eu sou uma criança. E Deus continua falando: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí Jeremias começou a romper com as suas dificuldades pessoais, as suas limitações. Porque se nós precisamos identificar o que nos limita, eu quero dar alguns exercícios para você. Começar a pensar por que você é limitado em algumas áreas. Eu vou fazer isso também comigo. Porque precisamos romper com os limites. Faça uma pesquisa, sabe sobre o quê? Sobre você mesmo. Comece a pesquisar sobre você. Comece a olhar para a história da sua casa, da sua família. Comece a ver se foram colocadas em você crenças, se foram estabelecidas crenças em você, que você percebe que talvez você pense: olha, eu não sou capaz. Como disse Jeremias, eu sou uma criança, eu não sei falar. Muito parecido com Isaías, muito parecido com Moisés. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas começaram a olhar as suas limitações, começaram a perceber que algumas coisas foram estabelecidas na vida deles que eles acreditavam que eles não poderiam romper com aquele limite. Mas Deus olhou para eles e viu capacitação. E Deus está olhando para você nessa noite, está vendo que você é capacitado. Amém? Então você faça uma análise sobre a tua vida, sobre a tua história. Se implantar em você alguns chips, se implantar em você algumas situações que você acredita que você não pode ir, que você não pode romper, que você não merece. É isso mesmo, não, já estou no meu limite, eu só mereço isso. E você acha que não merece mais. E aí você se veste de uma falsa humildade. Cuidado com a falsa humildade, tá, gente? Então, você percebe, você acha que não é suficiente para escrever uma nova história, não tem valor suficiente para escrever uma nova história, mas eu profetizo: uma nova história será escrita a partir de você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém! Então, comece a pensar: o que é que pode ter construído essas barreiras limitantes? Será que foi a sua família? Será que foi aquilo que disseram para você durante o seu período de escola? Ou aquilo que falavam para você na rua, quando você brincava com as crianças? Ou como você foi tratado no seu trabalho? Ou como você foi tratado em qualquer lugar? Isso foi colocando barreiras em você. Tem uma pessoa que fez essa análise. Gideão. Lá em Juízes capítulo 6. Sabe que Deus olha para a gente? Ele sempre vê 100% do nosso potencial. Deus, Ele olha para cada um de nós e vê já a gente 100% operante. E Deus olhou para Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, coloca na tela, enviou um anjo para falar com Gideão, e falou que Gideão era um homem valente. A partir do verso 11, olha só o que diz lá no verso 11 em diante. O anjo se apresenta para Gideão e fala: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Mesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Já olhou para Gideão: esse cabra é valente, esse cabra é corajoso. Na cabeça do anjo. E na cabeça de Gideão?
Não. Porque ele se limitava. Então Deus olha para você, olha, você vai além. Deus olha para você e fala, você é linda, você é lindo. Deus olha para você e você é capaz de prosperar. Aliás, a gente já fala no estado que fala assim, você é próspero. Você é sábio. Você é um homem valente. Não é? Já viram aquela imagem? A mulher linda, maravilhosa, ela se olha no espelho, ai meu Deus, como eu estou horrível. Ai, olha só, procura até achar uma lupa. Ah, apareceu aqui uma espinha. Ai, hoje eu estou horrível demais. Aí vai o homem todo feioso, todo gordão, né? E se olha no espelho e fala, mas como eu sou bonito, hein? Os homens são assim, né? Eu sou cara, hoje eu, ó. Outro dia a gente estava conversando com um casalzinho novo, eles contaram a história quando eles se conheceram. Ele falou assim pra gente, pastora, eu estava querendo casar com uma mulher, eu saí sem camisa na rua. Eu saí sem camisa, porque eu sabia que aquele dia ia arrumar uma mulher. Falei, para que você está se achando, né? Nós somos assim. E às vezes a mulher é tão linda, e deu certo, viu a estratégia dele. E achou e casou. E às vezes a mulher, Deus faz a mulher com detalhes diferentes do homem, e a mulher se vê feia, porque está tudo na visão pessoal. E Deus olhou através do anjo para Gideão e falou, homem valente. Verso 13, o que ele responde? Já começa a reclamar, tudo começa a arrumar. Ele responde dizendo, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele começa a falar desde os seus pais, desde os seus antepassados. Ele estava pensando nisso. Ele estava avaliando a situação dele, porque ele estava naquela condição. Coloca o verso seguinte, mas o anjo, ele não entra na deformação da pessoa, e Deus não vai entrar na sua deformação, não. Quando você fala, Deus, não sou capaz, é mesmo, eu acho que me enganei, tá? Desculpa, Deus vai ser. Não, ele não vai se enganar, porque o anjo se virou, ou seja, diz aqui, o Senhor se virou para ele e disse, vai nessa tua força. Você acabou de falar que ele é um derrotado, que os pais dele contaram uma história para ele que achavam que não era verdade. Mas o anjo, representando o Senhor, diz, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Sou eu que estou te enviando, não te enviei eu. Qual a resposta de Gideão? Depois de duas palavras, olhando 100% do potencial dele, ele fala o seguinte, olha, ai Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, a menor tribo, a menor família, e ele é o menor. Não se via capaz, não se via como alguém, mas ele olhou para si mesmo e viu que ele era limitado na visão dele. Ele tinha crenças limitantes na visão dele, ele não podia romper na visão dele, ele tinha barreiras na visão dele, ele não conseguia expandir e crescer, mas a palavra de Deus vem para quebrar tudo aquilo que foi construído na tua vida, porque é uma palavra profética para destruir e arruinar o quê? As obras do inferno, as obras da carne. E Gideão, ele precisava romper. Mas eu fiz uma segunda, vamos deixar Gideão de lado, senão vai ser uma outra pregação. A segunda pergunta que eu coloquei nessa noite é sobre o como. Como então nós vamos vencer essas limitações? E eu quero que você comece a pegar bons exemplos na Bíblia de pessoas que venceram as limitações, que é o caso de Gideão, o caso de Jeremias, o caso de Isaías, o caso de Moisés. Pessoas sendo chamadas por Deus e vencendo os seus limites. Exemplos são bons? Sim. São motivadores? Sim. Isso é um bom começo. Só que a verdade é que cada um reage de um jeito. Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, cada um é cada um. Não é verdade? Cada um reage de um jeito. Só que, como nós temos dito, é necessário ter um plano. Provérbios 16, verso 1. Olha só o que diz lá em Provérbios 16, verso 1. Coloca aqui na tela, por gentileza. E nós vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... O coração do homem pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus está te autorizando a fazer planos. Amém? Diga assim a palavra, me autoriza a fazer planos. Pronto, pode começar a planejar. Mas saiba que a resposta final vem do Senhor.
Às vezes nós temos alguns planos que são motivados por alguma emoção carnal. Sim, a emoção, não estou falando que é errado você se emocionar, mas tem algumas emoções que podem te induzir ao erro. Só que nós somos chamados para sermos seres espirituais. Às vezes tem planos que são escritos na hora da raiva. Às vezes tem planos que estão descritos na hora do ódio, na hora do desejo de vingança, na hora da motivação errada, na hora daquela mágoa. Aí você começa a fazer isso, mas o teu espírito não está conectado com o Espírito Santo de Deus. É por isso que Efésios 3:20 traz uma outra verdade sobre isso. Traz que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Ou seja, você pode imaginar, você pode pensar, você pode sim colocar diante do Senhor. E se você colocar isso em oração, Efésios 3:20, pode colocar aqui na tela. Se você colocar isso em oração, Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer fazer um ótimo plano? Tem o poder de Deus dentro de você. Quer fazer um plano de acordo com a vontade de Deus? Peça o poder de Deus que Ele habite dentro de você. Porque conforme o poder dele, lembra que nós lemos no começo? Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar, conforme o seu poder e a sua boa vontade. Essa boa vontade vai ser revelada para você nesta noite, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, além deste plano, você precisa do poder. Plano, poder, propósito. Muitas palavras com letra P, né? Plano, poder e propósito. Estabeleça um plano para a tua vida, debaixo do poder do Senhor. Estabeleça um plano para a tua família, buscando o poder do Senhor. Esteja com pessoas que estão buscando também vencer as limitações dos seus próprios planos. Então, de forma coletiva. Por isso que estamos aqui como igreja. Por isso que essa casa está cheia. Porque aqui tem pessoas que desejam romper limites do Senhor. Então, se você está aqui, nós vamos juntos nesta jornada para cumprir o propósito do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Porque o que nós ligamos da terra está sendo ligado nos céus. Porque o Senhor está nos chamando para romper limites, para vencer realmente situações e saber o que nós vamos fazer. E finalmente, aquela terceira pergunta que eu fiz, queridos: será que teremos então força, ânimo, força de vontade, força de trabalho? Porque às vezes você até identificou as limitações, identificou aquilo que está fazendo você não crer em você mesmo, identificou a raiz do problema. Olha, uma sequência de miséria que vem desde o meu tataravô, foi escravo, depois não conseguiu se reerguer, meu pai gastou todo o seu dinheiro em jogatina, em bebida, em vício, sei lá o que. Eu percebo que alguma coisa veio acontecendo que está sendo replicada na minha vida hoje. Quando você começa a identificar, o Senhor te revela um plano do que fazer, porque você passa a desenvolver um processo de ruptura. Eu vou romper com isso. Se aconteceu isso, se aconteceu história de abandono, eu não vou abandonar meus filhos. Se aconteceu história de miséria, eu não sou miserável porque meu Deus é próspero, eu sou próspero porque eu sou filho do rei. Se aconteceu história de câncer, de doença, de morte, em mim isso cessou porque Cristo Jesus levou sobre si as minhas dores e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E você começa a estabelecer um rompimento com aquilo que é mal e começa a fazer nascer uma geração espiritual através de você. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E agora, tem força? Sobrou um pouquinho de força ou você lutou tanto que está desgastado? Ou você guerreou tanto, pastor? Olha, até creio, mas olha, posso ficar na sombra e na água fresca? Estou um pouquinho desanimado. Estou meia desanimado. Se você escrever isso na prova lá da faculdade, já vai levar zero, tá? Porque não existe meia desanimada. Meia desanimada, meia que você coloca no varal, tá? Aquela meia bem furada, suja, aquela meia. Mas o certo é dizer que estou meio desanimada. Fala só um pouquinho em português.
E aí, queridos, o que fazer então? Você precisa avaliar, porque é necessário estar forte espiritualmente, ou pelo menos buscar estar forte. É necessário ter, ou pelo menos lutar por isso, saúde mental. E é também necessário estar bem fisicamente. Pastor, isso é bíblico? Coloca aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Aí você vai entender o que Deus tem para você. Primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 23. Olha, o mesmo Deus de paz, da paz, vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma, sua mente, suas emoções, sua saúde mental, e o vosso corpo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quer dizer que existem batalhas espirituais, sim, e o Senhor te dá autoridade para expulsar demônio, para dobrar seu joelho no chão, para vir na intercessão que acontece toda segunda-feira, buscar o Senhor, clamar nas conexões, quando o seu líder falar, vamos orar, ora mesmo, busca o Senhor, vamos buscar o Espírito Santo, busque mesmo. Vai ter vigília, vamos para a vigília. Vai ter adoração, eu vou adorar, você primeiro erguer a mão, da glória a Deus. Eu quero estar cheio espiritualmente, para quando o inimigo vier, eu posso ter autoridade de repreender Satanás, e ele saber que a minha palavra, pelo nome de Jesus, tem autoridade e tem poder. Isso vai mostrar que você está buscando ser forte espiritualmente. Mas posso falar algo para vocês, queridos? Nem tudo é demônio. Algumas situações você repreende e os demônios saem. Mas aqui diz que o Senhor quer conservar a nossa alma, a nossa saúde mental. E tem coisas, tem dados inflamados, tem marcas na nossa história que vem para atingir a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, vem para colocar algumas manchas em nosso caráter. Mas quando você expõe a tua alma debaixo da luz do Senhor e pede, Senhor, me ajuda. Eu não sei porque eu minto tanto. Me ajuda, Senhor. Eu não sei porque eu tenho essa falha, essa situação do meu caráter, que tudo eu quero levar vantagem, colocar no bolso, e isso parece ser mais forte do que eu. Tem alguma coisa na sua mente que precisa ser limpo. Você precisa de alguma ajuda do Espírito Santo de Deus, de conselheiros, dos seus pastores, talvez de psicólogos. Você pode ter essa ajuda, e o Senhor Ele quer te ajudar, quer que você esteja conservado, não somente do Espírito, mas a tua alma também. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: eu tomo posse hoje da mente de Cristo, da cura para a minha alma, para a minha mente, para as minhas emoções, para os meus pensamentos. Eu recorro agora ao psicólogo dos psicólogos, eu recorro a Jesus para que proteja a minha mente com o capacete da salvação, e eu seja livre dos dardos inflamados do maligno. Eu quero ser livre nesta noite e curado de todo trauma, de toda marca que se estabeleceu na minha mente, em nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém. Amém. Porque muitas batalhas se estabelecem aqui, queridos, e o Senhor vai te dar vitória aqui. Amém. E isso vai começar a refletir no teu corpo. Porque às vezes você pode falar, pastor, eu estou entendendo que é uma guerra, mas eu estou caidaço, estou desanimado. Ah, é? Como é a sua alimentação? Ah, eu como miojo todo dia. É isso, você é o que você come. E às vezes reflete o seu corpo. Quanto mais colorido o seu prato, mais vitamina tem. Eu falei isso outro dia para o meu filho. Fala, tá bom, então pega ketchup e mostarda, vamos encher de cor aqui. Colocando ketchup, não é essa cor não, é a cor do alface, é a cor do tomate, é a cor de todos os legumes, dos cereais. E aí, o nosso corpo vai pedindo algumas vitaminas, que se não são colocadas, porque foi Deus que colocou todas essas coisas, ele fica desanimado mesmo, porque é um desajuste hormonal, é alguma coisa que está acontecendo na sua tireoide, ou sei lá. E aí você pensa que é demônio, expulsa o demônio e continua desanimado, continua caindo, está faltando vitamina no seu corpo, porque o Senhor nos fez espiritual e corpo. Se nós queremos chegar até o fim dessa jornada, dessa batalha, eu estou dando um conselho para vocês, irmãos. Comece a cuidar também do seu corpo.
Em nome de Jesus. Bom seria se nós tivéssemos como Adão e Eva, que tinha toda aquela frutaria, todas aquelas frutas à sua disposição. Não precisava pagar nada, né? Só chegar, pegar do pé e comer. Mas eu quero declarar que na sua mesa haverá do bom e do melhor em nome de Jesus. Você tem essa dignidade de ser saudável. Para concluir essa ministração, eu quero voltar para Jeremias. Ficou aberto aqui no Bíblia. Não esqueci de Jeremias, não. Ficou aqui aberto. Porque Jeremias capítulo 1, Jeremias identificou que havia uma situação que o limitava. Deus estabelece um plano para a vida dele e fala: não digas eu sou uma criança. Qual é o plano de Deus? Não comece a falar aquilo que é a sua deformação. Você pode até reconhecer, mas você vai falar aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Aquilo que Deus tem te chamado para ser e viver, é isso que você vai falar. E Deus fala: não digas eu sou uma criança. Por quê? Porque aonde quer que eu te enviar, irás. Você acha que eu vou dar uma criança? Estou no verso 7, tá, queridos? Jeremias 1, verso 7. Porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, você vai dizer. Jeremias capítulo 1, verso 7. E lá no verso 8 ele diz: não temas diante deles, porque eu sou o Senhor, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Além de dar o plano, Deus estabelece o remédio. Qual é o remédio que Deus estabelece e libera para ele? Está aqui no verso 9: o Senhor estende a mão e toca na boca de Jeremias. Assim como foi na Isaías, saiu um anjo com a brasa viva a voltar e tocou na boca de Isaías. E assim como foi com Moisés. Com Moisés foi diferente. Deus mandou, então se você não consegue, chama Arão, seu irmão. Mas Deus lhe mostra um caminho, porque Ele quer tirar aquilo que te limita e colocar a palavra e o poder dele no lugar. Foi isso que aconteceu. Colocou na boca de Jeremias, tocou a boca de Jeremias com a sua mão e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. O que você prefere nessa noite? Ter palavras malditas ditas a teu respeito ou as palavras do Senhor na tua boca? O que você prefere? Proferir as suas próprias deformações ou proferir aquilo que Deus fala a teu respeito? Porque aqui, já que Jeremias falou o seu defeito, a sua limitação, Deus lhe coloca as palavras dele na boca de Jeremias e disse: eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Eu estou trocando agora o seu vocabulário. Eu estou mudando agora o seu jeito de falar. Porque a palavra que sair da tua boca será uma palavra profética. Amém? Fala para o seu irmãozinho agora, mas fala com um cara bem bravo para ele. Olha para ele e diz o seguinte: na tua boca sairá a palavra profética. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, é tão interessante, porque aquele que se achava um menino, que não sabia falar, que foi nomeado por Deus desde o ventre da sua mãe, Deus coloca sobre ele uma grande autoridade e fala, verso 10: olha, eu te coloco neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e para arruinar. Oh meu Deus, não é isso mesmo? Pensei que as coisas de Deus é só coisa boa, não. Tem coisas que você tem que arrancar, tem coisas que você tem que derrubar, tem coisas que você precisa destruir e colocar em ruína para nunca mais se levantar. Amém. Daquele jeito. Aí quando acontece todo esse movimento, esse reboliço de Jeová, quando acontece todo esse reboliço, aí vem um novo tempo. Agora você pode começar a edificar, vai edificar do meu jeito. Porque eu estou te colocando também para edificar e para plantar, mas vai ser do meu jeito. Ei, Deus está te dizendo nessa noite: você vai edificar e vai plantar, e vai ser do jeito do Senhor, vai ser do jeito de Jeová, porque Ele está dizendo o seguinte: você pode arruinar, destruir tudo aquilo que não foi de Deus. Para isso se manifestou o Filho do Senhor, para destruir as obras do inferno, as obras de Satanás. Aquilo que é do inferno, aquilo que Satanás quis colocar como trauma, aquilo que aconteceu na história da sua vida, talvez nem foi o diabo, mas foram outras pessoas, isso vai ser destruído, vai ser derrubado, vai ser arruinado e vai ser arrancado. Agora, a partir do momento que você tem essa consciência, o Espírito Santo te ajuda a quê? A edificar e a plantar. Vai construir uma nova história com Deus. Deus tem uma nova história para você.
Então creia, porque começa agora um novo tempo de Deus em nossas vidas. E fechando, já que nós fomos para trás, vamos retornar para fechar agora com chave de ouro. Nós estávamos na carta de Filipenses, fechando o ciclo dessa palavra. Filipenses capítulo 2, não é isso? O que o Senhor disse? Verso 12: de sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei, opere, desenvolva a salvação é um desenvolvimento, mas faça isso com temor, faça isso com tremor, sabendo que vai tremer tudo mesmo. Não está sendo aí arrancado, destruído, arruinado, derrubado, vai tremer, mas vai ser desenvolvido. Eu percebo na minha vida, na minha esposa, que o Senhor nos desenvolveu e que a nossa salvação tem sido um desenvolvimento. E eu tenho percebido na vida de muitos irmãos aqui um desenvolvimento. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagarzinho, mas todos que estiverem na presença do Senhor estão sendo desenvolvidos. Mas é uma ordem que é dada com a ação da pessoa, não com a ação de Deus. Você vai pegar a tua salvação e você vai desenvolver. Amém? Você vai se colocar à disposição com essa salvação e falar assim: agora eu vou desenvolver essa salvação. O que eu preciso? É para mergulhar na palavra? Eu vou mergulhar. É para me envolver nos ministérios? Eu vou me envolver. É para fazer parte do reino de Deus? Eu vou fazer parte. É para ser curado e tratado do Senhor, pelo Senhor? Eu vou me colocar debaixo das mãos da potente mão de Deus, de forma humilde, para humilhar a mim mesmo, porque Deus, ao seu tempo, Ele vai nos exaltar. E o que diz o verso 13? Deus é que opera em vós, tanto querer quanto o realizar. Aleluia. Então este espaço entre o querer e o realizar vai ser encurtado. Quando sermos curados, tratados e moldados à imagem de Cristo, o varão perfeito, o homem perfeito, conforme o caráter de Cristo, nós vamos sendo trabalhados, moldados, transformados, identificando porque achamos que não somos capazes, dignos, merecedores. Vamos identificar e colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero ser alcançado pela sua graça, eu quero ser alvo da sua misericórdia. Me perdoa se eu mesmo coloquei limitações diante de mim, mas eu sei que o Senhor olha para mim e vê 100% do meu potencial. Deus está olhando para você e já vê 100% do seu potencial. Amém? Este espaço entre o querer e o realizar vai ser encurtado e o Senhor vai te dar força para você continuar. Vai mais um pouquinho, segura mais um pouquinho essa onda, se esforça mais um pouco, não desanima agora não, porque o realizar do Senhor, o propósito do Senhor vai ser concretizado na tua vida em nome de Jesus. Quem acredita, amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora, nesta hora, e comece a conversar com o Senhor. E pede para o Senhor te lembrar: Senhor, o que ainda está acontecendo entre o teu querer e o teu realizar? Eu tenho colocado impedimento, Senhor, me ajuda a identificar, a sair dessas condições, tira isso de mim, do meu caminho, me ajuda a ver para que eu mesmo possa arrancar, derrubar, destruir, arruinar, para que a obra do diabo seja destruída, arruinada, porque eu sei que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso eu quero estar conservado no espírito, a minha alma e o meu corpo até a volta de Jesus. Eu vou viver a boa vontade do Senhor. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Esta luz do Senhor vai brilhar cada vez mais na tua vida, até chegar a ser dia perfeito. E é isso que Deus tem para você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar e vai terminar essa boa obra na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Começa a colocar diante do Senhor, e o Senhor vai renovar o teu espírito, o Senhor vai renovar a tua alma, o Senhor vai trazer cura para o teu corpo nesta noite. Eu profetizo cura, a conexão espiritual com o trono de Deus. Eu profetizo saúde mental, eu profetizo bem
Senhor. Receba agora a cura em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós clamamos nesta noite. Venha nos encher com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, com a tua glória, com os teus dons. Queremos ser cheios de ti. Leva-nos além, Senhor, leva-nos além. Leva-nos a viver o teu querer, a tua boa vontade, porque ela é boa e também é perfeita e também é agradável. É isso que desejamos para as nossas vidas. Queremos viver o teu querer nesta terra. Em nome de Jesus, vai falando com o Senhor, vai clamando, vai colocando a tua vida diante do Senhor, para que mais nada te limite, porque você é filho de Deus, e como filho você tem poder para realizar neste tempo. Aleluia. Eu sei que as mãos você nessa hora, diga assim: Senhor, diga mais forte: Senhor, eu recebo nesta noite poder de filho que é curado, que é tratado pelo Pai, que coloca diante do Senhor todas as demandas, todas as ilusões, todas as tristezas, e é tratado como um príncipe. Cura-me, Senhor, nesta noite, e faz-me ir além, e viver aquilo que o Senhor projetou para mim, desde o ventre da minha mãe. Eu recebo a tua vontade nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Estenda suas mãos para frente, querida igreja. Você vai ter realmente uma semana poderosa e maravilhosa. E eu já estou vendo na tua vida um encurtamento entre o querer e o realizar. Chegou o tempo da realização do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Você recebe inspiração do alto para vencer limitações, barreiras. Você vai avançar pela fé, vai largar as estacas da tua habitação para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. O Senhor te chama para ser a expressão dele nesta terra, frutificando, multiplicando, manifestando o reino de Deus. Receba esta palavra nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo povo de Deus diga, todo povo de Deus diga, vamos aplausos a Jesus.